Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos fazer algo um pouco diferente. Quando pensamos em criaturas pré-históricas gigantes, a primeira imagem que vem à mente é, claro, a dos dinossauros. T-Rex, Triceratops, Brachiosauro. Eles dominam nosso imaginário. Mas e se eu te dissesse que muito antes do primeiro dinossauro caminhar sobre a Terra, os oceanos já eram palco de um espetáculo de vida absolutamente impressionante e, por vezes, aterrorizante? Hoje, vamos mergulhar fundo, bem fundo no tempo, para explorar os mares antes dos dinossauros. Prepare-se para conhecer o mundo alienígena que existiu aqui mesmo, em nosso planeta. Nossa viagem começa no período Cambriano, cerca de 540 milhões de anos atrás. Esqueça os peixes como os conhecemos. Nesse tempo, a vida estava passando por uma explosão de criatividade. Um evento que os cientistas chamam de explosão cambriana. Os mares eram dominados por artrópodes, criaturas com exoesqueletos e pernas articuladas. Os ancestrais distantes dos insetos, aranhas e crustáceos de hoje. O rei indiscutível desses mares era o Anomalocaris. Imagine uma mistura bizarra de camarão, lula e um ser de outro planeta. Ele podia chegar a 1 metro de comprimento, um gigante para a época. Na frente da sua cabeça, ele tinha 2 apêndices espinhosos que usava para capturar suas presas. Sua boca era uma estrutura circular e assustadora, parecida com uma fatia de abacaxi, cheia de dentes afiados, perfeita para esmagar as conchas duras de suas vítimas ou os trilobitas. Os trilobitas, eles eram a barata dos mares cambrianos, extremamente abundantes e diversos. Existiam milhares de espécies, algumas pequenas e outras do tamanho de um prato. Eles rastejavam pelo fundo do mar, se alimentando de detritos, e eram a base da cadeia alimentar para predadores como o Anomalocaris. Encontrar um fóssil de trilobita hoje é como encontrar uma pequena joia do passado profundo. Avançando um pouco no tempo, chegamos aos períodos Ordoviciano e Siluriano. Aqui, as coisas começam a ficar ainda mais estranhas e grandiosas. Os trilobitas ainda estavam por aí, mas novos jogadores entraram em cena. Preparem-se para conhecer os cefalópodes gigantes, os verdadeiros titãs desses oceanos. Estamos falando de criaturas como o Cameroceras, um parente distante das lulas e polvos atuais, mas com uma diferença crucial. Ele vivia dentro de uma concha longa e reta, em formato de cone. E que cone! Estimasse que essa concha podia atingir incríveis 9 metros de comprimento. Isso é maior que um ônibus escolar. Ele se movia lentamente pelas águas, usando um sistema de propulsão a jato, e com seus tentáculos, capturava qualquer coisa que ousasse cruzar seu caminho. Ele era o superpredador absoluto do seu tempo, mas ele não estava sozinho. Outro grupo aterrorizante que surgiu foram os escorpiões marinhos, ou euriptéridos. Imagine um escorpião, mas vivendo na água e do tamanho de um ser humano. O Jaekelopterus, por exemplo, podia chegar a 2,5 metros de comprimento, sendo o maior artrópode que já existiu. Com suas garras poderosas e um ferrão na cauda, eles eram predadores formidáveis, caçando peixes primitivos e outros invertebrados. Falando em peixes, é nessa época que nossos ancestrais vertebrados começam a aparecer de forma mais proeminente. Mas eles não eram nada parecidos com os peixes de hoje. Eram peixes sem mandíbula, chamados de ostracodermos. Seus corpos eram cobertos por uma armadura óssea pesada, uma adaptação defensiva essencial para sobreviver em um mar cheio de escorpiões e lulas gigantes. Eles se alimentavam sugando pequenos organismos do fundo do mar. Agora, vamos dar um grande salto para o período Devoniano, conhecido como a Era dos Peixes. É aqui que a evolução realmente pisa no acelerador para os vertebrados. Os peixes desenvolvem mandíbulas, uma das inovações mais importantes da história da vida. Com mandíbulas, eles podiam morder, despedaçar e se tornar caçadores ativos e eficientes. E no topo dessa nova cadeia alimentar estava uma verdadeira máquina de matar, o Dunkleosteus. Este não era um peixe comum. Ele era um placodermo, um peixe com uma armadura óssea pesada, cobrindo a cabeça e o tórax. Ele podia atingir até 10 metros de comprimento, o tamanho de um tubarão-baleia. Mas o mais assustador não era seu tamanho, e sim sua boca. O Dunkleosteus não tinha dentes. Em vez disso, ele tinha placas ósseas afiadas, como lâminas de barbear, que se autoafiavam cada vez que ele fechava a boca. A força da sua mordida era uma das mais poderosas do reino animal, capaz de partir ao meio um tubarão primitivo ou esmagar a armadura de outros peixes. Ele era
Sem dúvida, o T-Rex dos mares devonianos. E por falar em tubarões, seus primeiros ancestrais, como o Cladocelache, também nadavam nesses mares. Eles eram menores e mais primitivos que os tubarões modernos, mas já mostravam a forma hidrodinâmica e a eficiência que fariam de seus descendentes os predadores mais duradouros dos oceanos. Mas toda festa tem um fim. O final do período devoniano foi marcado por uma extinção em massa, que varreu muitas dessas criaturas incríveis, incluindo o poderoso Dunkleosteus e a maioria dos placodermos. E mais detalhe, no final do período permiano, ocorreu a maior extinção em massa da história da Terra, conhecida como a Grande Morte. Cerca de 95% de toda a vida marinha desapareceu. Esse evento catastrófico abriu espaço para uma nova era. Os poucos sobreviventes, incluindo alguns répteis que começavam a retornar ao mar, evoluíram e deram origem aos famosos monstros marinhos da era dos dinossauros, como os plesiosauros e mosasauros. Mas essa é uma história para outro vídeo. O que vimos hoje foi apenas um vislumbre de um mundo perdido. Um tempo em que a vida na Terra era dominada por criaturas que desafiam nossa imaginação. Escorpiões do tamanho de pessoas, lulas com conchas maiores que carros e peixes com armaduras de osso e lâminas no lugar dos dentes. Os mares antes dos dinossauros eram um lugar selvagem, fascinante e absolutamente épico. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem ao passado profundo tanto quanto eu. É incrível pensar em toda a história que está escondida sob as ondas e nas rochas ao nosso redor. Se você curtiu este mergulho na PR História, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Tem alguma criatura pré-dinossauриana que você acha fascinante e que eu não mencionei? Deixe nos comentários abaixo. Adoro ler as sugestões de vocês. Muito obrigado por assistir, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.